Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Moura, da Clínica Matrix, mais uma vez conversando com vocês sobre tópicos relacionados a tratamento de infertilidade conjugal, dicas e tudo mais. Essa reunião a gente faz quinzenalmente e vamos conversar hoje sobre o passo a passo da fertilização in vitro. Eu sei que existem muitas dúvidas a respeito desse assunto. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para conversar, para curtir, compartilhar, o que vocês quiserem, tá ok, gente? A minha intenção é sempre conversar mesmo, de ver o que a gente pode fazer para, pelo menos, aliviar um pouco as dúvidas e, principalmente, aliviar os aspectos emocionais que envolvem qualquer tratamento relacionado à infertilidade conjugal. Saliento mais uma vez que a minha intenção nunca foi a de substituir qualquer orientação médica, tá ok, gente? Quem está à frente do tratamento de vocês é o seu médico mesmo, tá ok? Bom, o que é fertilização in vitro? Eu acredito que todos vocês saibam, mas resumidamente, a fertilização in vitro é você unir o óvulo com o espermatozoide no laboratório. Por isso que ela é chamada in vitro, ou seja, no laboratório, não é in vivo. Depois que você junta o óvulo com o espermatozoide, você tem um embrião, e aí esse embrião é transferido para o útero, onde ele deve implantar, nidar, e aí você tem toda a gestação. Então, basicamente, é isso. Óvulo, espermatozoide, embrião, transferência. Quando você faz uma fertilização in vitro, basicamente ela tem três passos, vamos dizer assim, ou três etapas, melhor dizendo. Uma é a indução de ovulação, a coleta dos óvulos e a transferência dos embriões. Por que indução de ovulação? Quando a mulher não usa nenhuma medicação, ela vai ovular um óvulo. Na fertilização in vitro, pretende-se que ela tenha mais óvulos, para que no laboratório possa ser selecionado, possa ser escolhido os melhores óvulos, e assim você aumenta as chances de gestação. Então, a mulher passa por essa etapa de indução de ovulação, de utilizar medicações. Qual medicação utilizar? Gente, indução de ovulação, como qualquer tratamento, ele não é uma receita de bolo, não é uma situação em que você faz, vou induzir a ovulação, então eu vou usar a medicação A, B, C e etc. E para todo mundo eu vou usar A, B, C. As pacientes não são iguais, as mulheres não são iguais. A medicação que eu posso utilizar para a Camila, não necessariamente ela vai surtir um bom efeito na Ana e assim por diante. Então, cada indução de ovulação, ela tem que ser personalizada. Você tem que utilizar medicações de acordo com a investigação que foi feita previamente ao tratamento da fertilização. E existem medicações e medicações. Você pode fazer uma indução de ovulação usando medicações via oral, utilizando medicações injetáveis. Então, cada situação é uma. E essa indução de ovulação, ela demora muito tempo? É outra dúvida, que com grande frequência surge, ou seja, quanto demora um tratamento de fertilização? Se eu começar hoje a pensar em fertilização, eu vou demorar 6 meses para fazer? O tratamento em si, ele é rápido. O que, eventualmente, demora um certo tempo é o preparo pré-tratamento, ou seja, a mulher tem que fazer exames, tem que saber se está tudo ok do ponto de vista hormonal, ou seja, ela tem que ir para um tratamento de fertilização nas melhores condições possíveis para que isso aumente as chances de sucesso. Então, ela tem que um certo tempo prévio para se preparar para o tratamento. Fazer os exames, ultrassom, dosagens hormonais, etc. Então, esse preparo prévio é que às vezes demora, porque alguns exames dependem da época do ciclo para serem feitos. Não é qualquer dia do ciclo menstrual que você pode fazer uma avaliação.
avaliação hormonal, por exemplo. Pode ser necessários exames seriados de ultrassom, podem ser necessários exames radiológicos e assim por diante. Então, o tratamento em si, ele depende de um preparo prévio. Então, isso é importante, tá? Bom, mas nós estamos falando da indução. Quanto tempo demora a indução? Naturalmente, fisiologicamente, depois que a mulher menstrua, ela vai ter a sua ovulação mais ou menos 2 semanas depois. É o tempo em que o folículo, lá no ovário, onde está o óvulo, vai sofrer ação hormonal, vai crescer e o óvulo vai amadurecer. Este é o tempo da indução de ovulação numa fertilização in vitro, 2 semanas. Nós seguimos não é que nós seguimos, nós obedecemos a fisiologia normal da mulher. Então, a mulher menstrua, ela começa a sua indução de ovulação. Na primeira semana, os controles geralmente não são realizados, ela usa medicação em casa, é orientado como utilizar essas medicações. E aí, na segunda semana, sim, é que há necessidade de você avaliar se o que você está utilizando está sendo adequado ou não, se está surtindo o efeito que você deseja ou não. Ou seja, se a mulher vai ter realmente mais óvulos, para que com isso aumente as chances dela de sucesso. Na segunda semana, então, de indução de ovulação, são feitos exames de ultrassom. Esses exames são importantíssimos, porque é necessário que você tenha uma indução de ovulação, em primeiro lugar, segura. A indução de ovulação tem que ser segura, ela não pode oferecer grandes riscos para a mulher. Você veja que eu falei grandes riscos, eu não falei ausência de risco. Risco existe em toda situação, tá, gente? Mas ela não pode oferecer situações que possam comprometer o bem-estar da mulher. Ela não pode utilizar medicações, desenvolver um hiperestímulo, mas também ela deve utilizar medicações suficientes para que tenham óvulos. Então, essa indução de ovulação ela tem que ser controlada. E o melhor mecanismo para controle dessas medicações é a realização de exames de ultrassom, geralmente dia sim, dia não, na segunda semana de indução. Ok? São exames rápidos, simples. Os exames vão nortear se o que o profissional médico está fazendo está de acordo. E aí, quando esses folículos atingem um tamanho legal, para que possa ser realizada a coleta de óvulos, aí nós passamos para a segunda fase, que é a coleta dos óvulos. Quais são os efeitos, vamos dizer, indesejáveis, nem seria efeitos colaterais, que eu diria, nessa fase de indução de ovulação? Como a mulher vai utilizar medicações para ter mais óvulos, os ovários aumentam de tamanho. Então, ao invés de você ter um folículo, você vai ter 5, 6 em cada ovário. O ovário pequenininho, desse jeitinho assim, ele aumenta, ou seja, aquela comparação que eu sempre faço. O ovário é uma azeitona, no final de 2 semanas ele está um limão. E isso incomoda a paciente. São 2 bolas lá dentro do abdômen, que quando ela vê algum movimento brusco, vai incomodar. Então, esse é o primeiro efeito que, com grande frequência, acontece na indução, desconforto. Lógico que, você imagine se você for descuidado e fizer uma indução de tal modo que esse ovário cresça exageradamente. Aí sim, aí vai ter consequências de dor importante. Mas, então, uma indução habitual causa desconforto. Esses folículos produzem hormônio. Esses hormônios, eles causam retenção de líquido. Então, a mulher vai perceber, ao final dessas 2 semanas, que ela engordou. Na verdade, ela não engordou, ela aumentou de peso às custas de retenção de água. Isso, na verdade, acontece com bastante frequência em ciclos naturais, gente. Se a mulher for... tem algumas mulheres que adoram saber como é que está o peso, né? Se ela se pesar toda manhã, ela acorda e pesa. Ao longo do ciclo menstrual, ela vai ver que ela habitualmente tem ganho de peso, por conta das ações hormonais. Só que, numa situação de fertilização in vitro, esse ganho de peso ele é maior, porque esses folículos vão produzir mais hormônios.
Então, ela vai notar um pouquinho inchadinha, o abdômen fica um pouquinho distendido, fica mais difícil dela usar a mesma calça que ela estava usando lá no começo, mas não são geralmente efeitos indesejáveis. Como eu falei a vocês, a primeira semana de indução ela é tranquila. A segunda semana, a necessidade de fazer ultrassom seriado, dia sim, dia não, umas 3 vezes, mais ou menos. Isso causa uma perturbação no ritmo habitual de vida da mulher. Ela que está acostumada a seguir aquela rotina, ela muda um pouco, ela tem que ir no médico, ela tem que fazer exame, dependendo do exame ela tem que comprar a medicação, aí depois de 2 dias volta novamente para o exame de ultrassom. Então, outra situação que perturba um pouco é isso, é ela ficar com o seu ritmo de vida um pouquinho comprometido, tá? Durante essa indução de ovulação. A medicação dói? Você está falando isso porque você não faz aplicação subcutânea todo dia. Lógico que não é confortável, né, gente? Não é um sorvete de chocolate você fazer uma aplicação subcutânea. Mas não é uma situação que seja uma tortura. Hoje as medicações são bem simples, elas não costumam causar irritação na pele. Existem algumas dicas que podem ser usadas como gelo, fazer em locais diferentes de um dia para o outro, mas são bem toleráveis. Tem alguns cuidados a você seguir quando se faz medicação injetável. No caso das medicações via oral, aí é tranquilo. A medicação oral não causa nenhum problema, tá ok? Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite. Você já fez 2 vezes aqui, não teve êxito, é uma pena. Não desiste não, Fabiana. Não estou dizendo para você fazer tratamento aqui, mas se Deus quiser, você vai conseguir, sim. O que a gente puder fazer por você, nós estamos aqui à disposição, tá? Nosso propósito é sempre fazer com que as pessoas fiquem felizes e que você consiga realizar o seu sonho. Tá ok? Me dá um alô, a gente conversa, vamos ver o que a gente pode conversar aí, tá bom? Oi, Glaucio, tudo bom, Pedro? É verdade, Glaucio, Deus é maravilhoso mesmo. Realmente, o que a gente faz aqui na clínica é evidenciar todos os dias o milagre que Deus faz na vida, ou seja, o que a gente vê hoje e o resultado disso ao longo dos dias. Não é? Bom, indução de ovulação é o primeiro passo. O segundo passo agora é colher os óvulos. Só que vocês vejam, os ovários estão dentro do abdômen da mulher. Você faz a coleta com um processo invasivo. A gente faz a coleta com a ultrassom transvaginal, em que você utiliza um guia e uma agulha que você fura o folículo, aspira, e aí você consegue pegar os óvulos. Esse processo de coleta de óvulos é um processo invasivo, como eu falei. Você vai com uma agulha, você vai perfurar a mucosa vaginal, você vai perfurar peritônio, você vai perfurar o próprio ovário. Então, há necessidade de você utilizar medicações para não ter dor. A coleta de óvulos, ela é feita com sedação. Então, quem faz essa sedação é um anestesista. Então, ele vai fazer uma injeção endovenosa e vai ficar cuidando da mulher que está colhendo os óvulos naquele período que é bem rápido, é 5 minutos, é bem tranquilo, tá ok? Mas a sedação é o melhor procedimento. Houve uma época, muito tempo atrás, até parece que faz muito tempo, mas há 20 anos atrás, nós fazíamos coleta de óvulos, talvez mais, 20, com anestesia local. E não é legal, gente, não é legal. A gente não tem uma segurança que você tem hoje com a sedação. Então, ela é bem tranquila, a sedação, ela funciona, tem riscos como todo procedimento, mas os riscos são muito pequenos, o anestesista vai cuidar muito bem de você, tá certo? Então, essa coleta é feita com sedação e com ultrassom. Bernila, oi Bernila, saudades.
Tudo bem, menina? Por onde é que você anda? E aí, Márcia, um beijão, bem. Beijão. Ah, eu estava falando da coleta, né? A coleta em si, como eu falei, ela não dói, porque é um procedimento bastante rápido, bem tranquilo. Eventualmente, depois da coleta, você pode ter algum desconforto, nada assim que habitualmente você não consiga manejar com medicações para dor. Riscos da coleta, repito, aquilo que eu falei antes, todo procedimento tem risco. A grande vantagem da coleta de óvulos por ultrassom transvaginal é que você está visualizando o que você está fazendo. Hoje você utiliza agulhas para fazer essa coleta que são visíveis no ultrassom. Você sabe aonde que você está indo com a agulha, o que você está fazendo. Então, a chance de você ter complicações é mínima, tipo romper um vaso, provocar uma infecção e assim por diante. Mas, lógico, a coleta ela tem que ser feita por profissionais que estejam capacitados e que saibam até onde podem ir. Nós já tivemos situações, e lógico, todos os profissionais que fazem isso com certeza tiveram, de deixar um ovário sem fazer a coleta, porque ele está numa posição, uma localização que possa oferecer riscos. Você fala, ó, eu gostaria de colher esses ovos, mas não dá, tá? Então, a coleta em si, ela é bem tranquila, há necessidade da anestesia, ela é rápida. Assim que você realiza essa coleta, esses óvulos, eles vão para o laboratório, e aí no laboratório eles serão identificados, eles serão classificados, você vai ter uma avaliação se realmente eles estão maduros. Se eles estiverem maduros, é aí que você consegue fertilizá-los, não há como você fertilizar um óvulo imaturo. Então, no laboratório é que você vai analisar esses óvulos e, a partir daí, realizar de uma forma adequada o procedimento indicado, seja uma fertilização convencional, seja uma ICSI, seja uma super ICSI e assim por diante. Então, nesse dia da coleta de óvulos, realiza-se a coleta de sêmen do companheiro, seja através de masturbação, seja através de punção testicular, em casos em que o homem é azospérmico, ou seja, não tem espermatozoides no ejaculado. Realizou essa coleta dos espermatozoides, face à injeção nos óvulos, ou a fertilização convencional. A partir daí, o que acontece com os óvulos é se tornar embrião. Ou seja, aquele óvulo que você injetou, que você colocou o espermatozoide, ele começa a se dividir. Esse é o embrião. Se não houver divisão, se não houver fertilização, esse óvulo ele tende a degenerar. Então, a partir daí, você vai ter a divisão celular no laboratório, configurando aí o embrião. Depois que você realiza a coleta de óvulos, não há uma recomendação especial para a mulher, exceto evitar dirigir, porque o anestésico pode ter uma diminuição de reflexo, observar se vai ter sangramento, mas ela pode ter uma vida normal. Vai para casa, tranquila, e volta depois para buscar os embriões. Nesse tempo, depois da coleta dos óvulos, é o tempo que lá no laboratório os embriologistas vão observar a evolução desses embriões. O que está acontecendo? Será que ele fertilizou, começou a se dividir ou não? E aí, a transferência, que é o terceiro passo do processo de fertilização, ela vai ser realizada 2 dias depois da coleta de óvulos, 3 dias depois, 5 dias depois. Qual o melhor dia? 2, 3 ou 5? Oi, Marinalva. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Natasha. A Marinalva pergunta se o peso acima atrapalha a fertilização de ovo doação para a receptora. Quais exames são necessários? São todos esses que o senhor falou? Não, o peso, Marinalva, ele interfere na gestação. Então, a mulher que vai receber óvulos, se ela estiver acima do peso, sim, ele pode interferir. Pode interferir, não necessariamente. Tá? Os exames necessários, não necessariamente tem que ser feito todos esses que eu falei no início.
Mas os mais comuns, sim, avaliação hormonal e ultrassonografia é imperativo para todas as mulheres. E cada caso é um, tá? Não existem exames, um padrão, um bloco de exames que você faz para todo mundo, tá? Dependendo do que você vai fazer, você vai ter exames que são mais importantes ou não, dependendo da história da mulher, dos exames prévios, é que você vai decidir que exames vale a pena serem feitos, tá ok? Bom, eu falei transferir 2 dias, 3 dias ou 5 dias. Na verdade, existem várias coisas que devem ser consideradas, mas uma delas é o que o serviço habitualmente faz. Ele transfere com 2 dias, ele tem bons resultados com 2 dias. Então, transfere com 2. O que nós costumamos fazer é também personalizar, ou seja, nós transferimos, dependendo do que a gente vai ter em termos de história, exames prévios e, principalmente, qual foi o resultado da nossa coleta de óvulos, qualidade desses óvulos, qualidade dos espermatozoides, qualidade dos embriões, nós optarmos por uma transferência mais precoce, de 2 dias, ou uma transferência mais tardia, de 5 dias, quando a gente já está na fase de blastocisto, que é aquela fase que o embrião está pronto, apto para implantar. Então, a transferência, repito, o que nós habitualmente fazemos é personalizar, cada situação é uma. Como nós colocamos esse embrião intraútero? Esse é o passo crucial do tratamento. Você vai ter um catéter de transferência, o catéter de transferência é uma... Vou mostrar para vocês aqui. Bem fininho, bem pequenininho, ele pode ser... existem vários catéteres, mas de um modo geral, o catéter ele é bastante flexível, ele é feito de um material que não é tóxico para o embrião, ele é visível ao ultrassom. Então, esse catéter, ele visa você pegar o embrião que estava lá numa plaquinha e colocá-lo dentro do útero que você já preparou durante todo esse processo de indução. A transferência embrionária é um passo muito importante, mas é um passo em que ele é simples. Para a mulher é muito simples, não há necessidade de anestesia, porque você não vai machucar o útero, você não vai provocar dor. Se você fizer uma transferência e você estimular o útero, se você provocar contração uterina, isso a mulher vai referir através de dor, isso pode comprometer o resultado, porque a contração pode expulsar esse embrião, ou fazer esse embrião ir para a trompa, e aí favorecer a ectópica, e assim por diante. O que a transferência tem de negativo é, de novo, desconforto. Porque, habitualmente, esse é um procedimento bastante comum, ela é feita com ultrassom abdominal. E para você enxergar o útero no ultrassom abdominal, há necessidade de encher a bexiga. Então, a mulher tem que beber água antes, não precisa de jejum. Eu esqueci de falar, né, que para colher o óvulo, como vai ser feita a sedação, há necessidade de jejum. Já para a transferência, é o inverso, ela tem que beber água, porque ela precisa encher a bexiga para você visualizar o útero no ultrassom, para fazer uma transferência no local adequado. Então, a transferência embrionária é um processo simples, indolor, que só tem o desconforto de um exame ginecológico associado ao ultrassom abdominal, bexiga cheia. Faça a transferência, pronto, terminou a última etapa que envolve a indução de ovulação, a coleta de óvulo e a transferência embrionária. A partir da transferência embrionária, a mulher vai aguardar 12 a 14 dias, geralmente 2 semanas, para fazer o seu teste de gravidez. Há necessidade de repouso depois da transferência? Esse também é uma grande dúvida das mulheres. Não, não há necessidade de repouso. Vida normal. O que nós costumamos orientar é só ter uma vida sem extravagância, né? Não vai fazer uma transferência embrionária e correr uma maratona.
Quantas mulheres estão aí nas academias fazendo exercícios e vão saber daqui a 2 semanas que estão grávidas? Então, não há necessidade de repouso. Mas, vida normal. Aliás, até mesmo o repouso em excesso não é legal, tá? O que a mulher pode fazer depois da transferência para ajudar no processo de implantação é continuar com as medicações que o médico prescreveu. As medicações são importantes. As medicações, elas visam continuar o processo de preparo uterino para a implantação. Então, as medicações, seja medicações injetáveis, seja medicação via oral, seja medicação vaginal, intradérmica, ou até mesmo adesivo, transdérmica, essa medicação ela é importante para que você tenha um sucesso depois de 2 semanas. E depois de 2 semanas, você faz o teste de gestação positivo, aí você vai confirmar a gestação e tudo mais. Esse tempo que decorre da transferência do embrião até o teste de gestação é um tempo bastante angustiante, porque não há grandes exames para serem feitos. A mulher vai ficar aguardando 2 semanas para saber o resultado do tratamento que ela fez. Mas é isso aí mesmo, gente. São 2 semanas que a gente sempre orienta, olha, se possível, não fique pensando no tratamento que você fez, tá? Então, vejam que o processo todo, ele é um processo, não é tão longo, do começo do tratamento da menstruação até você realizar a transferência embrionária são 15, 20 dias, não mais do que isso. Depois se aguarda para saber o resultado. De um modo geral, é um tratamento que é bastante seguro, ele não oferece grandes riscos, ele não faz com que a mulher sofra grandes transformações físicas, ou seja, ele é bastante tolerável. Mas repito o que eu falei no início, é importante que você tenha consciência do que você vai utilizar de medicação para aquela paciente específica, para que você faça uma indução de ovulação que ofereça os melhores resultados para aquela paciente. Tá ok? E, lógico, é importante sempre o acompanhamento. O acompanhamento é fundamental, é você estar sempre ali do lado, para que você possa minimizar esses efeitos indesejáveis, que eu chamei, né, que é o aumento de peso, que é o desconforto abdominal pela distensão e assim por diante. Não vamos falar aqui sobre riscos desses procedimentos, além do que nós já falamos, porque todos os procedimentos têm riscos, mas são procedimentos bastante seguros, tá ok? É importante que você converse com o seu médico, que você saiba que se você for realizar um tratamento de fertilização, é um tratamento já realizado há bastante tempo e com drogas muito melhores do que há alguns anos atrás e com resultados bem mais tranquilos para a paciente. As medicações, elas são simples de serem utilizadas, elas não têm grandes efeitos colaterais. Vai mudar o humor? Não. Mas minha amiga fez e ficou nervosa, irritada. Lógico, existem as mudanças de cada paciente que acontecem ao longo do ciclo menstrual dela mesma. Então, existe toda uma mudança no ritmo de vida, como eu disse, e isso pode interferir também no seu dia a dia do ponto de vista psicológico, visto que você está fazendo um tratamento que ele em si já é um tratamento que oferece ansiedade. Mas para terminar, gostaria só de agradecer a todos vocês, dizer que é um procedimento seguro, que dá resultados, e se o seu médico lhe indicou fazer uma fertilização in vitro, lógico, a gente sempre fica com medo, mas não fica não, tá? Fique tranquilo, que com certeza você vai encontrar um profissional que vai fazer um tratamento e vai te dar um resultado legal depois. Não desista, gente. Nem sempre a gente consegue aquilo que deseja de forma natural. Eventualmente,
pode ser necessário uma ajuda. Pode ser que você precise fazer uma fertilização. E pode ter certeza que é um tratamento bastante seguro. Tá ok? Um beijo para todas vocês. Se vocês gostaram, pode compartilhar. Se tiver alguma dúvida, me faça que eu respondo a seguir. Tá ok? Até daqui a 15 dias. Se eu não veros, um Feliz Natal, um feliz 2018, que aquele sonho que você tem lá no seu coração, você consiga realizar nesse ano, mas principalmente eu desejo a você muita paz e muito amor. Um beijo. Tchau, tchau.